Vamos lá. Continuando. Esta instrução é apropriada porque porque a fé desses crentes romanos é suficientemente forte para se tornando mundialmente famosa. Em vez de se contestar a fraqueza do crente fraco, julgando suas opiniões, o crente forte deve encorajar e elevar essa pessoa em sua caminhada com Deus. Veja, o problema não é o tamanho da fé. O problema é se ela tem fé. Não é uma fé grande que nos salva. É a fé. Se ela é grande ou pouca, ninguém vai ter um grau de glória maior ou menor. O que salva o pecador do inferno, dos seus pecados e do julgamento de Deus, não é uma grande fé, é a fé. O problema do fraco não é que ele não tem fé, ele tem fé, só que a fé dele é tímida. Mas tu crê que pode se desenvolver ou fazer... Mas deve. Veja, a fé deve se desenvolver. Então, não é Deus, Jesus Cristo e Deus, a Trindade, nunca condenou ninguém por pouca fé. Sempre foi exortado para aumentar a fé, mas nunca condenou porque não tem fé. Então, o problema não é que eles não tinham fé, o problema é que a fé deles era pouca. O que o apóstolo está dizendo para nós é o seguinte: tem cristão, e não é uma questão de Roma, é uma questão de sempre. Lá na comunidade de cada um de vocês, tem aquele que é forte na fé, mas tem aquele que é fraco na fé. Fraco na fé não significa que ele é menos fiel a Deus do que o que é forte na fé. Fraco na fé é aquele que ainda tem alguma prisão a alguma coisa fraca ou emocional ou psicológica do passado. Falando dos irmãos em Roma, por que eles não comiam a carne? Porque todos eles eram pagãos. Todos eles sabiam que, depois que o apóstolo ensinou-os, que atrás do ídolo sempre tem um demônio. Então, na mente o cristão forte entendia o que, Luiz? Não tem ídolos não são nada. E não eram mesmo. Mas na cabeça do cristão fraco, ele ainda tinha uma relação com o ídolo, não de adoração, mas uma relação de respeito. O forte da fé falava, ídolos não existem. Mas o fraco na fé dizia, não, eles existem. Eu não tenho nenhuma relação com eles, mas eles existem. E eu não vou comer a carne que é sacrificada para eles, porque eles existem, os ídolos existem. Para o cristão forte, isso era uma bobagem. Que bobagem, ídolo não existe. Mas para o fraco na fé, ídolo existia, mesmo que ele não tivesse nenhuma relação com esses ídolos. Em outras palavras, Leia, ele tinha uma dependência psíquica ainda com o ídolo. De respeito. Então, se eu não como essa carne, o que era a carne oferecida a ídolo? Deixa eu voltar aqui, porque talvez as pessoas não vão entender. Já falei isso em Coríntios, mas vou recapitular. Lá no templo pagão, os sacerdotes, as sacerdotisas, sacrificavam aquele animal para aquele Deus. Ok? O que eles faziam com a carne? Eles revendiam a carne no mercado. Porque os caras não vão jogar a carne fora. Eles pegavam a carne dos animais sacrificados e revendiam no mercado. Então, o que tinha nas cidades que tinham templos pagãos? Eles tinham o açougue legal, de carne legal, e tinha o açougue que vendia carne mais barata. Vamos dizer que o Luiz, que gosta muito de comer picanha. Se a picanha lá no açougue tradicional custava R$90 o quilo, na picanha da carne que vinha do templo, custava R$30. Onde você ia comprar? Então, ou seja, onde que o cara ia comprar, Sérgio? É mais barata isso aí. Gente,
a economia desde sempre. Nota, nós estamos falando da Europa. Economia é economia desde sempre. Eu vou comprar um produto mais barato. Então, era mais barato comprar a carne, porque a turma do templo vendia, repassavam barato. Veja, eles ganhavam a carne porque a pessoa ia sacrificar o ídolo, o cara trazia o sacrifício, então já não custava nada para o sacerdote. O sacerdote sacrificava o animal, o cara não vai levar o corpo do animal embora, ele vai ficar no templo. O sacerdote pegava aquela carne que já não tinha custado nada, vendia 10ão para o outro lá. O cara comprava 10ão, vendia 30. O camarada, em vez de ir lá no açougue tradicional, ele ia no açougue da carne do templo. Ah, os cristãos fortes faziam o quê? Eu vou comprar a carne mais barata. Mas o cristão fraco falava assim, não, mas essa carne que você está comprando, essa aí veio do templo. Foi carne sacrificada a ídolo. O cristão, mas e daí? Está revendida, ela é um produto, um produto normal. O forte falava, mas o fraco dizia, não, eu sei qual é o processo que faz de sacrifício de animais, e você sabe que essa carne aí foi sacrificada para o ídolo, e aí eles tinham uma crendice, não sei se vocês sabiam disso, eles tinham crendice, Sérgio Fritz, tem o Sérgio Fritz e o Sérgio Assado. Tem o tem o Sérgio Fritz e tem o Sérgio Assado. Aí, Sérgio, sabe o que eles acreditavam? Era a crendice da época. Quando sacrificava a carne para o ídolo, o Deus desse ídolo incorporava na carne. Crendice. Aí o cristão fraco que acreditava nisso, mas foi convertido, saiu desse meio, mas ele ainda ficou com aquela pulga atrás da orelha. Não, tem um demônio aí nessa carne. Hã? Não vou, não. Eu sou cristão, adoro a Jesus, não adoro mais aqueles ídolos, mas se eu compro a carne que está vindo de lá, tem um espírito nessa carne. Ele tinha uma dependência psíquica do ídolo. O cristão forte dizia o quê? Que nada, você ora a Deus, se tem espírito, esse espírito vai embora. É isso que Paulo está dizendo ali. Mas aí que a coisa vai complicando. E o cristão forte tinha razão? Claro que tinha. Eu não estou lá no... Porque é o seguinte, Bispa Delma, quantas vezes as pessoas não estudam, pensam que o cristão está lá no templo, estão sacrificando o animal no templo e ele está comendo aquela carne. A princípio é isso que vem na mente, não tem nada a ver com isso, era só comércio. Ora, o que vocês acham que acontecia com a carne que era sacrificada no templo de Salomão? A mesma coisa. A diferença é que as partes gordas eram queimadas em holocausto, as vísceras, as gordurosas. E o resto da carne ficava com quem? Com o sacerdote. Não vai jogar fora. Exato. Porque na verdade, esse era o princípio de todo o templo religioso. Ok? Muito bem. Continuando. A pessoa fraca, leia, Giovana, para nós. Olha que chuva abençoada de Deus. A pessoa fraca, no contexto dos capítulos 14 e 15, é o crente legalista, que não tem uma boa compreensão da liberdade cristã. Ele é acorrentado por escrúpulos de seus dias pré-cristãos e ainda vê o cristianismo como regras e regulamentos. Ele é escravizado pela eficácia das obras e acredita que pode ganhar o favor de Deus fazendo ou não certas coisas. Exatamente. Então, quer dizer, eu não vou comer o cristão verdadeiro, Marquinhos. Olha a cabeça do fraco. O cristão verdadeiro não come essa carne. Quem que ele está dizendo que é cristão verdadeiro? Ele é o legalista. É o legalista. Exatamente. Não. Aí o que acontece? Olha lá. Ele é acorrentado por escrúpulos de seus dias pré-cristãos. E ainda vê o cristianismo como regra de regulamento. Então, preste atenção. O fraco na fé, no fundo, é o legalista. O forte da fé é o cristão que entende o que é
liberdade cristã. Pastor, no caso, hoje em dia, então, o pastor fraco seria aquele homem que fala assim, não vou comer um negócio ali na festa junina da igreja católica porque é consagrado, Aham. né? Ou do São Vicente de Paulo. Aí, Costelão. então, porque no caso eu escuto muito hoje, Aham. fala, né? Não vou lá, eu boto um chá de amendoim, eu passo lá e tomo. Bom, aí, Só não pode tomar o quentão, hein? não. Aí o pessoal fala assim, não, que é consagrado. Eu falei assim, gente, fiquei lá tanto tempo, ajudei em tantas festas, nunca teve isso. Se tiver Exato. também, Isso aí chama liberdade cristã. Sim. Como é que é religioso? Não toma quentão. Só toma crentão. Ele só toma crentão. Ô, Nilton, você é sempre com uma espadinha, né? Viu? Você é sempre com a espadinha, né? Ah, sim. Não, então assim, quando a gente, trazendo para os nossos dias hoje, às vezes tem essa questão aí. Ah, não, que a carne sacrificada a ídolo. Percebe? Mas eu nunca comia costelão aqui do São Vicente. Eu também nunca comi do mesmo. Não? Eu Ah, Eu estava ainda no seminário lá em Charlotte, uma semana comendo carne moída com polenta, rapaz. E não aguentava mais ver aquela carne moída com polenta. Aí nós, você era aluna? aluno, ali perto do seminário, onde hoje é um shopping muito grande, ali era uma mata, sabe? E aí nós saímos lá assim. Para caçar passarinho? Cara com despacho, rapaz. O cara tinha feito na hora. até quentinho, hein? Uma garrafa de pinga. Ô, mas a pique você não bebeu, né? Desse tamanho de farofa de galinha caipira. Aí ela mandando o pau na farofa lá, só não beber mais cachaça. Ah, tá foi boa. Um colega meu falou, eu não vou comer, essa coisa de demônio, vocês vão pegar demônio. Olha, esse colega seu, viu, Calixto? Esse colega seu é o fraco da fé. É o fraco da fé, não. Que bobagem. Agora, Esse não é farofa que tava gostosa. eu acredito. Ah, viu? Coisa de 60 anos atrás era desse jeito. Fé fraca não é o mesmo que nenhuma fé. Em vez disso, é a falta de um conhecimento mais completo da fé. Crentes fracos são pessoas de fé, embora a fé inadequada. Uma pessoa fraca não é uma pessoa defeituosa, mas alguém que precisa crescer na fé, é o que você disse. A fé dessa pessoa precisa ser trabalhada. Ela precisa, aí como você fala, não, mas como é que a gente faz para trabalhar a fé da pessoa que tem a fé fraca? Ajuda ela a se libertar de crendices. Ou campanha na quinta. Porque lá na quinta sai tudo quanto é tipo de crendice. Lá vou te contar, lá é maravilhoso. Então o que você vai fazer? Você vai ajudá-lo a entender os limites da liberdade cristã. Em outras palavras, pessoal, tem muita gente convertida a Jesus Cristo no Brasil, graças a Deus, mas que talvez teve um passado tão envolvido com determinadas credos religiosos, principalmente o umbandismo, que ele tem parece que uma marca, uma coisa ruim nele. Ajude-o a libertar disso. Ajude-o. Um dia eu fui fazer uma visita, aí cheguei na casa da irmã, e ela estava limpando a casa lá, e eu falei, irmã, eu não vou entrar aqui pela sala, não, vamos entrar pela porta da cozinha mesmo, para não sujar ali, né? Aí conversamos, orando. Na hora de sair, eu ia sair pela porta da frente, ela falou, não, sai pela porta da cozinha, por onde vocês entraram. Exatamente, é sorte, exato. Então, agora você vai dizer que uma pessoa dessa não é convertida? Não, ele é convertido, só que a fé dessa pessoa precisa... É imatura. É imaturo. Um pastor que é amigo meu, não vou citar o nome, porque vai que der pela Pastor Graça e Paz. É o pastor Graça e Paz, Calixto, pode dizer. Esse Graça e Paz.
Ele é batista de Dependência também. Ele está coçando a língua para dizer. Ele está doidinho para dizer. Eu conto milagre, mas não conto santo. Ele veio da Umbanda aqui em Guarani. E ele deu um testemunho em nossa igreja de Campo Corão, esse tempo atrás, que ele não come carne de frango de jeito nenhum. Porque ele lembra do passado. Ele lembra do fato que ele passava com os despachos que ele fazia, ele era filho do mundo, e todos os rituais que fazia lá, ele participou, e louva a Deus que se converteu a Cristo. Então ele até hoje, quando ele já comeu em casa umas 2, 3 vezes, a gente já pensa, não podemos fazer farofa para ele, e não podemos fazer carne de frango. Frango ele não come, porque ele lembra dos despachos que ele Ou seja, ele ainda tem uma ligação não espiritual, uma emoção psíquica com isso aí, psicológica, emocional. E é um pastor muito respeitado da convenção. Percebe? É desse jeito. Mas tem que ter libertação, viu? Tem que ter libertação. Sua fé é fraca. Eu sabia que você ia dizer que era o seu Deus. Eu sabia. Sua fé é fraca, mas precisa ter mais desenvolvimento em entendimento. Sua fraqueza peculiar é um entendimento inadequado da liberdade cristã. Inadequado. Né? Do músculo? Note que os... Vai ser. Ele já se inspirou ali, ó. Ô Sérgio, leia para nós esse slide. O Giovanni vai te dar o microfone ali. Note que os pontos primários da doutrina não faziam parte dessa discussão. Não fala sobre se Jesus ressuscitou ou não, ou se Deus é bom ou não. Estes eram dados. No entanto, muitos pontos secundários, especialmente de prática pessoal, eram pontos de discórdia entre os discípulos. Questões secundárias podem ser deixadas com o Senhor. O bem-estar de nossos irmãos e irmãs é uma prioridade maior do que reivindicações pessoais de liberdade ou fazer o que eu quero. Veja, antes, ali, fica aí da 7%. Bom, o bem-estar de nossos irmãos e irmãs é uma prioridade maior do que as reivindicações pessoais de liberdade. Ou seja, você tem que ajudá-lo a se libertar disso. Desse sofismo. Isso. Mas se ele não quer se libertar, então, não sei se eu posso usar esse termo, infelizmente, você tem que fazer de tudo para não fazê-lo tropeçar. Continuando. Exemplo 1. O que a palavra de Deus diz sobre comer carne? Deus aceitou aqueles que comem e aqueles que não comem. Portanto, o fato de Deus aceitar ambos os indivíduos significa que nenhum deles está praticando o pecado, senão Deus não aceitaria. Então, em termos de opinião, o cara falava bem assim, não, eu não vou comer carne sacrificada a ídolos porque isso não é, um cristão não deve. Para Deus, ok, não tem problema. Bom seria se você se libertasse disso, mas isso não te leva. Qual é o problema do fraco na fé? O único problema do fraco na fé é que ele vai continuar sempre escravo a isso. Deus não o condena, mas é pior para ele. Mas tem um outro problema do fraco na fé também, que mesmo que ele não coma, ele é escandalizado porque come. Não, mas vamos chegar ali. 2, nada é impuro em si mesmo. O fato de que a carne pode ter sido usada em conexão com a adoração de um desses chamados deuses, não tornava a carne automaticamente impura. Quem que criou os animais? É igual a história, né? Tem alguns irmãos que entendem o seguinte, que sexo é pecado. Qualquer tipo de sexo, até mesmo no casamento. Inclusive, o catolicismo tem um pensamento muito errado sobre sexo, principalmente por causa de Agostinho de Hipona. O sexo é um mal necessário. Não é um mal necessário. Ele só serve para procriação, nada mais do que isso. Ok, isso é um pensamento de Agostinho, pervadiu a história e está aí até hoje. E a gente sabe biblicamente que não tem nada a ver com isso. O sexo é para ser usado com prazer, no amor, no casamento. Ok.
Mas tem na cabeça de uns protestantes e da maioria dos católicos que parece que quando Deus fez o corpo humano, e na hora de fazer os órgãos sexuais, Deus falou assim, vem cá, capeta, termina o resto. Não é? Dá a ideia disso. Então, que também precisa ser liberto desse pensamento que o sexo é um mal necessário. É o fraco na fé. É o fraco na fé. É a mesma coisa da questão dos animais. Quem criou o corpo humano com os órgãos sexuais? Deus. Então, tudo que está no corpo foi Deus quem fez. Deus criou os animais. A gente se alimenta dos animais. Quem criou os animais? Deus. Então, quem é o dono dos animais e daquela carne que está lá? Deus. O diabo não tem nada. Nada. Ok? Então, nada é impuro. Inclusive, Deus deu uma lição muito grande para Pedro lá na visão, no êxtase que ele teve em Jope, na casa de Simão o curtidor. Lembram desse texto? Atos 10, que Deus apresentou um lençol cheio de animais e de todos os tipos, e a voz dizia, Pedro, mata e come. E Pedro, no seu alto do legalismo, disse o quê? Eu como algumas aí, mas tem umas que eu não vou comer porque é imundo para mim. Mas aí a voz disse o quê? O que Deus considerou puro, não considere você imundo. Alguém vai falar bem assim, mas ia lá o Antigo Testamento. Mas não era o Antigo Testamento, era aquele momento do lençol. Deus não disse assim, coma apenas os animais puros. Deus não falou isso. A ordem era, coma tudo. Se Deus der ordem, coma tudo, porque Deus considerava todos puros. Então veja, mas o legalista não entende desse jeito. Né? Ele vai para o outro lado. É o caso do adventismo, né? Sim. No caso de Daniel 8, que ele diz, né, e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Uhum. No caso não era a carne... Não era bem... Repita aí, por favor. Leia o versículo anterior. Daniel 1:8, eu leio 7. E o chefe dos eunucos lhe pôs outro nome. Não, aqui tá. É o 8 que começa. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Tá, na verdade, era um versículo antes um pouco. 5. E o rei lhe determinou a porção diária. Isso aí. Lê lá. Tá, Daniel 1:5. E o rei lhe determinou a porção diária das iguarias do rei, e do vinho e do que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim desses pudessem estar diante do rei. Preste atenção. O problema é que o Daniel não comeu a fina iguaria do rei, não era a comida, porque depois ele comeu. Ou você acha que ele ficou a vida inteira comendo hortaliça? Aliás, só um parênteses, esse texto diz que o Daniel ele virou eunuco, viu? Daniel era eunuco. Sim, porque o chefe dele era Aspenaz. Aspenaz era chefe de quem? Onde está registrado que Daniel casou? Por quê? Ele foi eunuco. Ele foi castrado. Ele, possivelmente os 3 amigos dele também. Porque, o Ananias, Misael e Azarias. E Daniel, grande parte dos jovens que foram para a Babilônia se tornaram eunucos. O Daniel, com certeza, foi eunuco. Porque o chefe dele era Aspenaz, chefe dos eunucos. Se ele era chefe de Daniel, logo Daniel era eunuco. Ok, só uma informação. O que é eunuco? O eunuco é aquele que ele tem os órgãos sexuais normais, mas é castrado, né? É retirado, capado, emasculado, é tirado o saco escrotal.
Mas o Calixto é português, rapaz. Ele fala no português claro. Rapaz, eu tô aqui tentando encontrar uma palavra mais técnica, ele vem lá arrancar o bom, meu. Ai. Mas é verdade. Então, o Daniel, ele foi emasculado, né? Ele foi emasculado. Então, o Daniel era eunuco. Jesus vai dizer que uns se tornam eunucos, outros se fizeram eunucos. Né? Outros nasceram, exato. Mas, enfim, voltando. A palavra, o problema do Daniel não comer a carne, não era a carne, mas o problema está no versículo 5. O que diz lá? Não foi isso aí, Sérgio. No hebraico, a palavra determinar, preste atenção, que isso é uma questão cultural muito importante. Agora, eu não me lembro bem a palavra determinar, mas no hebraico, a palavra determinar é uma palavra que é feita uma ordem, mas o peso dela em hebraico é uma ordem que só Deus pode emitir. Por exemplo, existem palavras que só pode acontecer em determinadas situações. Por exemplo, o gato mia ou late? O cachorro mia ou late? Ou seja, cachorro só late. Quando você fala assim, eu escutei um latido, que é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Eu escutei um miado, que é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Então tem verbos do hebraico que só Deus na ação faz. A palavra é maná. M-A. Achou aí? Maná. Contar, calcular, numerar, designar, falar, indicar e preparar. Só que não vai dizer aí que essa palavra maná... Isso. Agora eu lembrei. Essa palavra maná só pode ser atribuída para Deus. Como latido só pode ser atribuído a cachorro, miado só pode ser atribuído para gato, maná só pode ser atribuído para Deus. Se o rei maná, Daniel disse, não vou comer. Só um é maná. Exatamente. O problema não foi a carne, foi a forma como que foi chegado para ele. Deus, o rei determinou, Daniel falou assim, negativo. Quem determina é Deus. Se ele determina, ele está se colocando como Deus. Se o Daniel come a comida que o Nabucodonosor determinou, ele está cometendo... Exatamente, ele está cometendo idolatria. Então, a questão dele não comer a carne, não era carne, foi a questão da ordem. Então, determinou maná, só Deus. Ok? Respondi a tua pergunta? Ok? Você tem uma cultura, meu. Ok, mais alguma pergunta? Pô, vocês só estão fazendo pergunta difícil hoje, hein? Brincadeira. Vocês estão fazendo pergunta fácil, graças a Deus. Continuando. Hã? Essa foi boa. Esse. Nada é impuro em si mesmo. Sim, não falei, nada é impuro em si mesmo. Tudo Deus criou. E Coríntios em Timóteo Paulo vai dizer, e tudo Deus criou para ser recebido com ações de graça. Nada é recusado. Percebe? Paulo, ele era um maduro na fé. Continuando. Quem vai ler para nós isso aí? Romualdo, passa o microfone para o Romualdo ali. Lembra nós, Romualdo? O que a palavra de Deus diz sobre a observância dos dias? O Antigo Testamento, com seus mandamentos sobre a observância de vários dias, foi pregado na cruz. Portanto, eles não eram exigidos para os cristãos observarem sobre a lei de Cristo. Os dias podem ser observados
ecorreneamente. Se observar um dia em particular, significa que alguém estava voltando para a lei antiga, Gálatas 4:21, mudando o evangelho, Gálatas 1:6-9, ou exigindo que outros também observassem, Gálatas 22:3-5. Isso se tornou errado. Ok. Então veja, presta atenção. O que a palavra de Deus diz sobre a observância do dia? No Antigo Testamento, os mandamentos sobre a observância da lei foi pregado na cruz. Cristo cumpriu a lei por nós. Então não existe dias. Todo dia é dia do Senhor. Um dia é diferente, mas todos os outros eu vivo para o Senhor. Tá? Então não há distinção para isso. Cristo, ele absorveu a lei para nós, de tal maneira que quando o cristão está em Cristo, ele automaticamente cumpre a lei, por tabela. Então eu não preciso ficar guardando o dia. Isso aqui praticamente Paulo está mandando recado para o judeu. Então veja, preste atenção. Tinha fraco na fé entre os gentios e tinha fraco na fé entre os judeus. Percebe que coisa interessante? As duas etnias, um era fraco na fé porque não queria comer a carne porque era sacrificada a ídolos, o outro era fraco na fé porque achava que tinha que guardar o dia, o sábado. E os dois eram fracos na fé. Para aquele que come carne, é bobagem, não tem nada a ver com isso mais, tudo é criado por Deus. Para o judeu, ele vai dizer, Cristo cumpriu a lei para nós. Percebe? Olha que coisa interessante. Eu vi um brasileiro judeu convidando cristãos que quisessem participar também como é que se sabe agora, como chama? O Ano Novo Judeu. O judeu, ele sabe tudo, ele até é circuncidado no judaísmo. Ele falando, podiam participar, porque é um dia sagrado, é um dia especial, que vão jejuar, e os cristãos que quiserem participar, podem participar também. Vai ter um podcast, vai ter uma live, às 25 horas de oração e tudo mais. Aí leva o cristão que não tem tanto conhecimento a praticar o erro. Uhum. Voltando Aí o judaísmo. Exato. A gente tem que ter, exatamente, tem que ter cuidado com a questão do judaísmo. O judaísmo, ressuscitar o judaísmo. Os dias podem ser observados erroneamente. Se observar um dia em particular, não, é o Romualdo que está lendo, né? Continua lendo lá, Romualdo. Aê. Continua lá, Romualdo. 2. Já foi? Já foi? Foi 2? Vai, filho de Deus. Os dias podem ser observados erroneamente. Se observar um dia em particular, significa que alguém estava... Ah, não, esse já Não, leu. já foi. Então é o outro, não. Eu disse. Olha o que Agostinho falou. Pode ler, pode ler. Nas coisas essenciais, a unidade. Nas coisas não essenciais, a liberdade. Em todas as coisas, a caridade. Aí, ô Larissa, nós estávamos falando no intervalo. Olha que frase lapidar de Agostinho de Hipona. Que frase lapidar. Eu não sei se vocês conheciam essa frase. Eu já conheci essa frase faz tempo. Né? E veja, nas coisas essenciais, unidade. Não, eu creio que o batismo é por imersão. Não, eu creio que o batismo é por derramamento. Não, eu creio que o batismo pode ser por criança e adulto. Não, eu creio que o batismo só pode ser por adulto. Nas coisas essenciais, unidade. Ok, então, meu Giovanni, eu vou aceitar você com o seu batismo e você vai me aceitar com o meu batismo. Vamos procurar ter unidade. Ou seja, nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. Ah, eu quero comer carne. Não, eu acho que comer carne não faz bem, nós temos que comer só legumes. Ok, você acha que é melhor comer carne? Sobra mais para mim. Nas coisas não essenciais, liberdade. Ah, eu quero, na igreja tem que ter escola dominical todo domingo. Se a igreja que não tem escola dominical todo domingo às 9 horas, tem que ser às 9 horas da manhã, não pode ser 10, não pode ser 9h30, tem que ser 9 horas. Não, se não tem escola dominical 9 horas da manhã todos os domingos, a sua igreja não está agradando a Deus. Não é crente, não é temente a Deus.
Nas coisas não essenciais, liberdade. Não, meu irmão, lá na nossa igreja não adianta fazer nada de manhã porque os irmãos não vão. Ok, irmão, então, Deus te abençoe, amém. Nas coisas essenciais, liberdade. Em todas as coisas, o amor. O amor. Tanto nas não essenciais, quanto nas essenciais, o amor. Que frase lapidar. Que frase maravilhosa. Que frase que não abre espaço para ninguém se achar superior. Ok? As pessoas falam bem assim, não sei se até a Larissa falou hoje, falando, ninguém é dono da verdade. Agora eu pergunto, quem é que pode ser dono da verdade? Aliás, nem Jesus é dono da verdade. Ele é a verdade. Ora, filosoficamente falando, se Jesus é a verdade, logo é a verdade que nos possui e não nós que possuímos a verdade algum dia. Certo, Luizão? Quando alguém fala bem assim, Luizão, você acha que você é dono da verdade? Nunca. Pelo contrário, eu não sou dono da verdade, a verdade que é meu dono. É a resposta do Abraham Lincoln. Não importa se Deus está do lado de um ou de outro, não importa se eu estou do lado de Deus. Não, eu não quero ter a verdade, nunca, jamais quero ser dono da verdade. O Agostinho vai dizer que toda verdade procede de Deus. Aí você fala, de que maneira? Toda verdade procede de Deus. Qualquer verdade procede de Deus. Eu falo para os meus alunos de homilética o seguinte, toda vez que você prega um sermão, todo sermão que você prega a verdade. Não importa qual tema você aborda, esse tema vai ser a verdade. Se você prega sobre amor, se você prega evangelismo, se você prega missões, seja qual o tema que o pregador aborda do sermão, qualquer tema que ele aborde, é a verdade, porque toda a verdade procede de Deus. É igual aquela história, teve uma pessoa que me fez uma pergunta, Giovanni, meio complicada, o que me salvou foi esse princípio de Agostinho, porque a pessoa falou bem assim, então, pastor, a gente encontra certas pessoas nas igrejas por aí que não é de Deus, vocês sabem, né? Uma pessoa me fez uma pergunta muito, muito boa, mas maldosa também. Ele disse o seguinte, pastor, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, não é? Sim, claro, cremos nisso. Mas, e os livros apócrifos? Eu falei, não, nós não cremos que os livros apócrifos sejam inspirados por Deus. Por isso são chamados apócrifos ou deuterocanônicos, né? Ou deuterocanônicos, chamado ou deuterocanônicos. Eu falei assim, então, não, é verdade, né? Então, os livros apócrifos não são inspirados por Deus e não devem estar na Escritura porque não é inspirado por Deus, né? Eu falei, é isso aí mesmo. Aí ele falou assim, mas vem cá, como é que você me explica que Pedro e Judas, e até mesmo o apóstolo Paulo, ele coloca coisas lá que estão escritas nos livros apócrifos? Eu falei, eu sei. Ele falou, Pedro, quando fala que Jesus desceu ao inferno, isso estava escrito no livro apócrifo. Judas, então, metade do livro de Judas é tirado de livros apócrifos. Como é que você me explica? Se os apócrifos não são inspirados por Deus, como é que eles estão na Escritura? Boa pergunta, né? Falei, meu irmão, é o seguinte. Agostinho dizia que toda a verdade procede de Deus. Ok? Ok. Então, isso que Pedro falou é verdade. Isso que Judas falou é verdade. Então, essas duas falas, é verdade ou não é verdade? Não, é verdade. Então, veio de Deus. Quando eles colocaram na Escritura, foi Deus que falou para colocar. O todo do material não é inspirado, mas esses princípios são princípios de verdade. Então, toda a verdade vem de Deus. Então, o Judas e o Pedro esquentaram, eles esquentaram um princípio e um ensino. Só por Deus, né? E é verdade. Aí, respondi a tua pergunta? Não, eu estou em paz agora você respondeu. Não. Então, quer dizer, tudo que se fala fora da Bíblia é verdade, tudo.
tudo que se fala fora da Bíblia, que seja verdade, vem de Deus. Tudo. Tudo que fala-se é verdade, vem de Deus. Nenhuma verdade não existe que não é de Deus. Ora, se o camarada é um pagão, falou uma verdade, essa verdade vem de Deus. Ele não é inspirado por Deus, mas a fala dele é a verdade. Então, eu estou escrevendo um livro, que Deus está me inspirando, e Deus fala, escreve aquilo lá, porque aquilo que ele falou é verdade, põe aí, registra isso aí. O todo dele não é inspirado, mas essa fala dele é verdade, é minha. Foi isso que aconteceu. Geralmente os heréticos usam isso, né? Eles misturam verdade com mentira. Isso. Para poder Se filtrar. Só que aí, né, então só aí o que eu quero dizer é isso aqui que o Agostinho está dizendo. Claro, ele só fala a verdade para Deus. Viu, gente? Quando alguém vir questionar você, mas lá na Bíblia tem livro apócrifo lá, como é que você explica? Você fala isso, ó. O que ele falou é verdade e Deus autorizou Pedro a escrever isso. Foi aprovado por Espírito Santo. O todo do livro de Enoque, o todo do livro de Enoque, o todo do livro dos Macabeus não é inspirado por Deus. Mas a verdade que contém ali são verdades de Deus. Vocês entenderam bem a minha fala? Vamos indo para os finalmente. É interessante que até isso é mencionado, né, no credo. São, exato. A Confissão de Westminster menciona os apóstolos. Isso. E mais, até o credo niceno. Esses livros apócrifos, eles foram escritos naquele período entre Malaquias e Mateus, o Macabeus foi. Mas outros foram depois, século II, século III. Até século II tinha, século I tinha, século II. Antes de Cristo tinha os Macabeus, foi antes, porque foram chamadas... Os livros dos Macabeus retratam as guerras judaicas, que foi a guerra de Judas Macabeu com Etíoco Epifânios. Né? Então aí foi registrada a história. Isso, foi antes. Mas teve outros que vieram depois, principalmente no século II. Século II abundou o evangelho de Tomé, de Maria Madalena, e tem vários. Tobias. Continuando ali a leitura. Os cristãos discordam em relação a muitas práticas religiosas e doutrinas secundárias. Doutrinas secundárias, batismo, doutrina secundária, o Espírito Santo, que um fala em língua, o outro não fala, o outro tem revelação, o outro não tem, secundário. A volta de Jesus, um crê que... da volta de Jesus, o amilenista é que fala a verdade, os outros é tudo genérico. Lá na discussão, num grupo lá de professores de teologia, só eu sou milenista, o resto tudo é pré-milenista. Todos eles, tem 70 lá. Eu sou o único luterano e tudo é calvinista, arminiano, tudo é infiltrado, eu sou um infiltrado. Aí alguém falou assim, mas de onde que você, como que você acredita no milenismo, Irã? O cara me perguntou. Eu falei, vou te dar a resposta. Eu falei, Agostinho era milenista? Falei, Lutero era milenista? O apóstolo Paulo era milenista e Jesus era milenista. Os caras queriam expulsar um demônio de... os caras ficavam doidos comigo lá. Nossa, eles ficaram loucos comigo. Eles pensaram que eu ia ficar só nos teólogos. Né? Quando eu fui para Paulo e para Jesus, os caras ficaram loucos comigo. Claro, como você falou, isso também é secundário. Secundário. Agora, o que não é secundário? A deidade de Jesus, a existência da Trindade, a salvação pela fé, a graça, o sacrifício de Jesus Cristo, a morte e ressurreição do Cristo, isso não se mexe. Não, Bíblia é a palavra de Deus, Deus é o Criador, isso não se negocia. Agora o que pode negociar é o batismo, é como o Espírito Santo se revela, essas outras questões. Dons espirituais, administração de igreja, essas coisas são secundárias. O que acontece? O maligno, ele faz a gente ficar perdendo tempo com as coisas secundárias quando a gente está unido no que é principal. Tá certo? A igreja renovada ficou 2 anos reunida em assembleia discutindo se mulher podia cortar ou não o cabelo. Você vê? Você veja mesmo. As almas perecendo. Exatamente. O Nilton não lembra, não. Só você lembra. Não era o Nilton. Calixto, você vai longe, filho. São os fósseis de
O Calixto é pastor desde a época do Neolítico. Ele estava lá, o Calixto é fera. Continuando. Se pudermos manter questões secundárias como questões secundárias e seguir o conselho de Paulo, evitaremos brigas e edificaremos nossos irmãos e irmãs em Cristo. É muito importante não transformar questões secundárias da vida religiosa e da prática em questões primárias. Críticas e julgamentos de nossos irmãos e irmãs não são realmente úteis. Não são realmente, não compensa. Destrói relacionamentos. Destrói. Cuidado, né? Você vai ver irmãozinhos que vieram de outras comunidades. Claro. Que querem estabelecer a igreja segundo a imagem deles. Eu tive um amigo meu muito querido, tenho ele, um irmão muito querido. Ele é um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. E em 2005, nós fizemos a nossa convalidação de teologia lá em Maringá. Na época que abriu a portaria para convalidação do certificado de teologia, nós fizemos tal. Você fez também? E aí, rapaz, ele é um calvinista assim, roxo. Para ele, a dupla predestinação é verdade. É mais lei do que a lei da gravidade. Ok. Aí um dia ele disse, Irã, vamos discutir isso. Não quero discutir com você não, pai. Eu não vou te convencer, você já está doente mesmo. Não tem jeito. Tá? Brincando com ele e tal. E um dia nós éramos em 4, íamos para Maringá, dormíamos em Maringá, porque a aula era sexta-feira à noite e sábado o dia inteiro. Aí teve um dia que ele se atrasou, 2 foram na frente e eu fiquei com ele. Aí ele passou, me pegou. Na volta, ele disse, vamos discutir exatamente o que o Paulo disse ali. Questões secundárias. Vamos discutir predestinação? Para que eu quero discutir predestinação? Ele começou, cara. Não, porque veja bem, Deus escolheu desde a fundação do mundo, e entendeu? Isso é a matéria do Luiz. E foi a crença do Luiz agora. Ele está olhando para mim com olhares de juízo, julgamento. E ele está falando, e barará, e eu estou só brincando, eu não gosto de discutir. Eu não gosto de discutir essas questões com ninguém. A não ser que o cara chega para conversar comigo assim, eu estou com uma dúvida assim, aí beleza. Mas se o cara quer só debater, eu não perco tempo com isso. Rapaz, quando a gente estava vindo, aí ele parou no pedágio ali em Floresta. Tinha recém-construído aquele pedágio ali. Aí parou e tal, e conversando, porque Deus escolheu, Aí ele saiu, pagou lá o pedágio e continuou conversando comigo. Aí ele saiu do pedágio, ele falou, rapaz, eu esqueci de dar um folheto. O carro dele tem um monte de folheto. O porta-malas dele um monte de folheto. Esqueci de dar um folheto para a moça que atendeu. Eu falei, liga não, talvez ela não é nenhuma eleita. Aí ele falou, você não tem jeito, né? Acabou a discussão. Acabou. Falei, fica consciência limpa, se ela não é uma eleita, você pode dar uma Bíblia inteira. Que não vai. Eu não vou discutir essas questões. Não compensa. Vai discutir o quê? E se ela não é eleita, não vai ser nunca. Mas ele, quando ele falou isso, eu falei, mas se ela é eleita, um outro vai passar, fica tranquilo. Continuando. Cristãos imaturos têm a tendência de amarrar todos os outros com suas visões legalistas. Eu vou medir o outro a partir de mim. Quase que é o princípio aquele filósofo grego lá. Esqueci o nome dele agora. Que dizia que todo ser humano, ele é a medida de si para si. Não, ele é do século 4 a.C. René Descartes veio depois, bem depois. Eu esqueci. Não. O homem é a medida de si, de todas as coisas, quer visíveis, quer não. Na verdade, era um antropocentrismo já começando. Então, o legalista vive isso. Ele olha para as pessoas medindo... Ele é a regra e ele é a régua. Eu meço o outro a partir de mim.
A gente tem que medir outra a partir das Escrituras. É as Escrituras que julgam, né? Eles desejam fazer os outros a imagem de sua fraca interpretação das Escrituras. O cristão maduro não deve aceitar essa rigidez e minar sua própria liberdade e entendimento adequado das Escrituras ao fazê-lo. Eles não entendem os princípios da graça. O princípio de liberdade e graça são baseados em ideias tiradas diretamente das Escrituras. Olha lá, ó. Os princípios de liberdade e graça são baseados em ideias tiradas diretamente das Escrituras. Então, tudo que eu sou, tudo que eu penso, tudo que eu acho, tudo que eu vou fazer, a Bíblia é a regra, não sou eu, é a Bíblia. Protágoras, obrigado, por isso que é bom ter o Google, né? Protágoras, Professor Google. Protágoras, é isso mesmo. O homem, o que ele dizia ali, ô Romualdo? O que está dizendo aí? Reforçando o pensamento relativista dos sofistas, entendendo que cada homem compreende a realidade por si mesmo. Exatamente, ele é a regra de si para si mesmo. Quanto das coisas que são, quanto das que não são. Protágoras foi o pioneiro do humanismo. Humanismo, subjetivismo, antropocentrismo, foi Protágoras. O pastor, mas hoje está meio na moda essa questão do pecado ser relativo. Muito. Hoje piorou demais a conta, ainda mais no meio da juventude. Então, o que é pecado para você é pecado. Exatamente. É o pensamento de Protágoras. É o subjetivismo. É pecado aquilo que eu considero e não o que a Bíblia diz. Só que hoje em dia, pastor, eu falo por mim, porque na minha adolescência eu não tinha noção nenhuma dessa questão de relatividade, era a Bíblia. Sim. Hoje já não, acho que por causa da internet. Isso. Hoje a molecada aí é mais molecada, tudo não é tanto. Sim. A molecada hoje tem esse conhecimento que é para mim, faz mal para mim, não faz mal para o outro. Então, semana que vem, na outra quinta-feira, vou viajar para o Espírito Santo. Eu vou palestrar num retiro para jovens e o tema vai ser esse: os jovens vencendo os desafios da pós-modernidade. E aí eu vou abordar tudo isso aí que você está falando para jovens, que vai ser muito especial. Muito, muito especial. Trabalhar exatamente essa questão. Isso é de Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas. Subjetivismo, relativismo, antropocentrismo, tudo nele. Não vai. Eu vou quinta e volto segunda-feira. O outro faltou um mês. Ele veio uma aula e já quer folga na próxima. Ele só quer graziar e receber o certificado no final. Ele só quer fazer missões. Mas sabe qual é o tema da missão que ele foi fazer? Gênesis 2:24. É essa missão, depois você lê o que está escrito lá. Ô Bispo Adelma, fica aí paz, Bispo Adelma. Ok, continuando, estamos terminando, pessoal, deixa eu ver aqui. Isso, estamos terminando, é o último slide. Seus tabus os colocam em um lugar de violar sua consciência. Tudo o que viola a sua consciência é pecado, necessariamente não que seja, mas na cabeça dele é pecado. Ô Luiz, pode ler lá. 14. Viu, pessoal? Romanos 15 e 16 a gente vai dar uma passeada porque é só recomendações. Mas Romanos 15 eu vou ter uma palavra pastoral. Viu? Romanos 15 eu vou dar uma palavra pastoral. Lê lá, Cleiton. Mas aquele que tem dúvidas, come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Exatamente. Tudo que viola sua consciência é pecado. Eles estão em desacordo consigo mesmo e com seus padrões percebidos de vida. Quando fazem isso, operam sob a culpa de violar suas normas autoconstruídas. Eles se colocam em uma prisão de sua própria criação. Portanto, quando estão em dúvida, não devem fazê-lo. Ou seja, o camarada estabeleceu uma regra. Por exemplo, você falou das mulheres cortarem cabelo.
eu sei de algumas histórias do outro lado da meia-noite. Uma irmã, da família mesmo, cortou 2 dedos do cabelo da franja dela. O que é cortar 2 dedos aqui da franja? O pastor falou, ela ficou em disciplina porque ela estava em pecado. O que aconteceu com ela? Ela ficou muito tempo com a consciência pesada que ela estava em pecado diante de Deus. A religião trabalha em 3 pilares: tabu, medo e castigo. Nunca esqueçam isso. Tabu, medo e castigo. É a maneira de controlar as pessoas. Se você fizer isso, você está em pecado. E se você estiver em pecado, vai ter um castigo. Então, o que acontecia? Quantas pessoas, meu Deus do céu, que não tinha nada a ver, mas a consciência entendia que era. E nunca foi. Aí tem o outro lado que o Luiz compartilhou, que é hoje em dia. Quando eu fui convertido a Jesus Cristo, há 40 anos atrás, a gente ensinava para os jovens assim, você não pode ter relação sexual com a namorada porque é pecado. Hoje em dia essa fala funciona? Não funciona. Não funciona. O quê? O que o Luiz falou. Não funciona. Não adianta você chegar para os jovens hoje e falar assim, jovem casal não pode ter relação sexual porque é pecado. Eles dão risada. Exatamente, eles dão risada. Nós temos um grande desafio pela frente, que é levar as pessoas o que é pecado e o que é só uma opinião. Em outras palavras, o que o Luiz disse é o seguinte, eu não acho que é pecado, então eu vou fazer. É uma opinião dele. Mas isso não é uma opinião. Não é uma questão de opinião. É um princípio bíblico. Eu não posso fazer uma opinião ter um princípio bíblico e não posso fazer do princípio bíblico uma opinião. O que é opinião? É no campo da opinião sem discussão. Não precisa discutir. Cada um pensa como quer. Mas quando é um princípio bíblico, não tem discussão. É aquilo ali mesmo. Mas eu não quero aceitar assim. Bom, o problema é teu. A Bíblia indica isso. Então, o que o Luiz disse, nós temos um desafio muito grande de como que a gente vai trabalhar isso com a juventude, como que a gente vai trabalhar a santidade com a juventude. Pastor, mas já viu um rapaz dentro da igreja falar o seguinte, pastor, se falar esses tópicos, abranger esses tópicos profundos, você vai atiçar neles a vontade de errar. É o contrário, porque daí, então, para que eu estou pregando na igreja? Exatamente. Exatamente. Assim, não, tem que expor ao extremo o que a Bíblia diz. Exatamente. Porque se a gente não fala, o colégio vai falar. Porque o pai e a mãe em casa, a gente percebe que eu falo no nosso contexto. Tá? Mas eu acho que é quase geral. O pai e a mãe em casa hoje não tem a liberdade total com o filho. Não tem. Aí o que acontece? O pai e a mãe se resguardam. Se omitem. Omite, resguarda. Aí o pastor, quando fala, leva um choque. Chega na escola, é outro. Aí fica essa falta de orientação. Aí quando o pastor fala, aí tem gente que acha que o pastor, se falar demais, vai atiçar a vontade de adulterar, vai atiçar a vontade da pornografia. Exatamente. Vai atiçar a vontade do sexo. Não é atiçar. Não é atiçar, é trazer. Eu dou muito palestra para casais, né? Aí um pastor falou assim para mim, irmão, eu falei, que tema você quer que eu aborde? Nossa, para casais tem tanto tema. Eu falei, você aborda o tema sexual? Eu falei, abordo. Eu falei, eu tenho 3 palestras sobre sexo. Um para menores de 16 anos, para menores de 18 anos e para menores de 21 anos. Para maiores de 16 anos, maiores de 18 anos e maiores de 21 anos. Qual que você quer? Ele disse, bom, como lá é um encontro de casais, eu quero maiores de 21 anos. Beleza. Aí é pesado. Aí é pesado. Mas para maiores de 16 anos, eu trato exatamente isso que ele está falando, Luiz. Não é atiçar, é dizer o que Deus criou e como que Ele quer que a gente use. O que Deus criou, como é que Ele quer que a gente use
e o que o mundo diz que é para usar. Agora, você vai policiar o cara? Não. Não dá. Agora, o que você tem que fazer, Luiz? Você tem que ensinar, mostrar, revelar, ensinar, ajudar, orientar, orar e aconselhar. Ah, o camarada não resistiu, ok? Vamos trabalhar na humanidade. Vamos trabalhar na humanidade. Entramos aí, pastor, na questão disciplinar, como eu falo na aula de hoje, e que às vezes não tem nem como disciplinar. Não. Nem conselho, nem colegiado, sabe por quê? Existe a família por trás. A família, às vezes, não quer. Não. É no caso da igreja. Não. Porque é o filho, é a filha, e tudo mais. E aí entra a humanidade. Vocês sabem qual é a raiz da palavra disciplina? Discipulado, didascalia. Ou seja, quando você disciplina alguém, na verdade, disciplina não é, a gente trata como castigo. No seu sentido original não é castigo. No seu sentido original é o quê? Disciplinar é discipular, é ensinar. Ok, você escorregou, caiu? Então deixa eu te ensinar para você fazer certo na próxima vez. É isso. Mas não expor para a igreja. Não, eu acredito que não. Isso pode ser tratado em particular, privado. A Bíblia diz assim, que aquele que revela os segredos separa os maiores amigos. Provérbios diz, aquele que revela os segredos separa os maiores amigos. Então tem coisas que você pode falar, tem coisas que eu vou encerrar a aula. E a última fala que já estamos no fim. Quando eu era pastor, numa das igrejas nossa, lá em Iretama, faz anos, uma irmã chegou para mim, falou, pastor, preciso conversar muito. Eu vi uma irmã meio desanimada, ela muito animada, muito desanimada. Eles vieram de uma outra igreja, estava congregando ela, a família, o marido e 3 filhas, pessoal maravilhoso. Aí ela falou bem assim, pastor, eu preciso falar com você. Eu falei, ok, irmã, então vamos conversar. Aí marcamos um dia, ela foi lá na igreja, conversei com ela. Aí ela falou assim, meu marido me traiu. Aí eu já senti aquele... não é lá. Depois, falei, que pena. E ela chorando. Até aí, você já escutou confissões desse nível, não já? Então, até aí, Calixto, tudo bem. Aí eu falei, e daí, como é que você... Não, pastor, eu estou muito mal. Ele também está muito mal, porque ele que confessou para mim essa semana passada. Falei, é mesmo? É. Porque ele encontrou com o primo e falou para o primo o que tinha feito. Aí o primo, olha o juízo. O primo falou que a Bíblia diz que a gente tem que confessar os nossos pecados uns para os outros. Então você tem que confessar com sua esposa. Aí, mas você conhece a pessoa que ele teve um caso? Ele disse, muito. É uma amiga sua? Não, é minha irmã. Eu falei, sua irmã? Aí eu falei, sua irmã? E ela falava isso chorando, mas vai ouvindo aí, o drama é pior. Sua irmã é? Mas foi, o que aconteceu? Não, pastor, não foi só com ela. Não, ele falou para mim, foi com a minha irmã, foi com a minha outra irmã, foi com a minha outra irmã, com as 2 primas, 2 tias e a minha mãe. Até a sogra. Não, aí o cara ele tá possesso, porque é a sogra, vai. Camarada, agora eu vou dizer para vocês, se uma situação com a irmã já é difícil, você imagina o camarada, todas as mulheres da família. Não vale. Rapaz, a mãe.
Ele ultrapassou, ó, ele quebrou. Ele quebrou todos os limites. Todos os limites. Agora, ele era da igreja. Agora, eu vou chegar no púlpito e vou dizer, irmão fulano, vem aqui. O que você acha que ia acontecer com a igreja? Cara, eu tratei isso particular, fui cuidar com ele, com a esposa, ele confirmou tudo, muito arrependido. Você imagina como é que ela vai visitar a família no Natal, na Páscoa? Vai ser... Você acha que vai ter vínculo? Você acha que ela vai abraçar a mãe? Feliz Dia das Mães? Bom, aí eu não vou entrar nesse mérito. Resultado. Ele chegou para mim e falou, pastor, o Espírito de Deus está falando muito comigo, eu tenho que pedir perdão à igreja. Pelo amor de Deus. Rapaz, se você falar isso para a igreja, vai ser uma coisa assim, eu não vou administrar, eu não vou conseguir administrar isso. Mas eu preciso falar. Então vamos fazer o seguinte, você vai chegar, porque não teve negócio com ele, ele tinha que falar, ele queria falar. Então você vai chegar para a igreja, você vai dizer, irmãos, os irmãos me perdoem, porque eu tive um caso extraconjugal, mas não abra a boca com quem foi e com quantas foram. Estamos combinados? Estamos. Falei, meu Deus, rapaz, aquela semana eu não dormi direito. Com medo do infeliz. Não, mas foi bem antes do rapaz do Mato Grosso, foi antes. Aí eu falei, meu Deus, se esse infeliz falar, vai ser um terrível. Aí finalmente chegou a hora, ele foi lá na frente. Irmãos, eu falei, meu Deus do céu. Eu baixei a cabeça, eu amo a minha sogra. Gente, mas graças a Deus ele disse, olha, eu tive um problema, tive um relacionamento extraconjugal, eu estou querendo pedir perdão à igreja. Ele se ajoelhou, chorou, os presbíteros vieram, eu fui e tal, oramos por ele. Gente, ele chorava copiosamente, ele estava realmente arrependido. Mas não, daí geladeira, né? Resultado, o problema não era mais com Deus. O problema nem era mais com a igreja. O problema era com a família dele. Eles continuaram na igreja, mais 2 anos, aí depois eles mudaram para Curitiba. Mas assim, foi um processo de restauração do mais complicado, porque as pessoas que ele se envolveu eram só mulheres da família dela. Como eu era um pastor, eu tinha 2 anos de ministério, cara. Isso foi em 93. Mas Deus me deu uma graça tão grande que... Agora, eu não sei, eu só perguntava, irmã fulana, está tudo bem? Não, pastor, está com luto, mas está tudo bem. Mas eu não sei o que aconteceu. Não é para falar certas coisas em público. O pastor só levou a igreja porque ele pediu. Não, ele pediu não, ele falou que ele ia fazer de um jeito ou de outro. Quando ele estava decidido mesmo, então eu orientei, olha, fala assim, assim, não fala mais nada. Porque, rapaz, foi uma coisa pesada. Não, uma era, olha, a sogra era, né? Ai, meu Deus. Exatamente. Viu, pessoal? Deus abençoe. Viu? Vocês podem dizer isso por aí, não tem problema, não citei nomes, pode dizer, não tem problema dizer que fui eu que falei, mas é para a gente saber que, às vezes, no ministério, a gente tem que estar preparado para escutar de tudo. E você tem que ter orientação de Deus para tentar achar o caminho da pessoa. Fala, Calixto. Quer saber o que esse cara tomava para estar